Olá, seja bem-vindo à nossa próxima aula. Nessa aula vamos começar a falar vamos falar um pouco sobre triggers, né, que são os gatilhos. Trigger nada mais do que stored procedures, que são armazenadas e vinculadas em uma tabela, né, e esse gatilho vai ser executado automaticamente quando ocorrer algum evento nessa tabela. Por exemplo, quando houver após uma inserção de dados em uma tabela, né, eu posso executar procedimentos. Após uma deleção de dados em uma tabela, eu posso executar automaticamente procedimentos que estejam dentro dessa trigger. Tá? Então, trigger nada mais do que processos que são executados automaticamente pelo SQL Server, vinculado a uma tabela. Tá? Então aqui, como é que a gente cria uma trigger? Muito simples, é create trigger, né? O processo é create trigger, o nome da trigger, em qual tabela. Esse é o comando. Tá? Vou criar um gatilho dentro de uma tabela específica, nome da trigger, numa tabela, e ela vai ser executada after um insert, um delete, um update, vírgula update, ou só após uma inserção. E aqui, bloco. Tá? O bloco do que eu vou fazer. Então, vamos criar aqui uma tarefazinha, que a ideia é a gente criar uma trigger que vai armazenar dados dentro de uma tabela de controle, uma tabela de auditoria. Então, toda vez que a gente fizer um insert ou uma deleção numa tabela, automaticamente, sem que o usuário perceba, vai ser inserido dados de auditoria dentro de uma outra tabela. Então, primeira coisa, vamos criar uma tabela aqui de auditoria. Tá? Então, vai ser criado dentro da base de dados cliente, e aí eu executo isso daqui, já está aqui na base clientes, nós já estamos conectados. Aqui é um bloco que você não conhece, existe um if aqui. If existe, se existe, entre parênteses, e aí ele dá um select aqui, ó, e ele pesquisa se existe a tabela que nós vamos criar, se essa tabela já foi criada, já existe essa tabela. Tá? Então, se existe essa tabela, que seria essa instrução aqui, ó, tá? Dentro de uma tabela de controle do SQL Server chamada SysObjects, o SQL Server ele tem todos os seus dados, os seus conteúdos de tabelas, os campos, as colunas, o nome das views, o nome das tabelas, o nome das procedures, tudo isso ele guarda também dentro de tabelas do próprio SQL Server. E essas tabelas estão todas relacionadas. Depois, se você pesquisar, né, na internet, existe toda uma estrutura de tabelas que estão interrelacionadas, que existem dados de metadados de todos os seus, todas as suas tabelas e colunas e índices e views dentro do próprio SQL. O SQL controla isso. Então, por exemplo, se eu executar isso daqui, ó, esse bloco aqui, olha aqui, ó, ele traz para a gente aqui, ó, o seguinte, ó, existe uma tabela, que eu sei que é uma tabela de sistema com esse nome, quando que foi criada, quando que ela foi modificada. Tá? E aqui, ó, se eu vou rolando aqui, ó, ele traz, ó, views aqui, ó, views, olha aqui, ó, existe views, foram criados aqui, ó, VW Customer, uma view foi criada na data tal, quando foi modificada, tem outras informações aqui, certo? Então, se a gente executar isso daqui, ó, o SQL vai pesquisar se existe ali dentro algum objeto que tem produto auditoria, né, no seu nome. Se existe essa tabela e se ela é de um tipo in-u, quer dizer de usuário, se ela é uma tabela de usuário. Então, se isso daqui devolver um resultado, se existir, ele vai executar esse bloco aqui, ó. Ele vai deletar essa tabela antes de criar a tabela. Então, se eu mandar executar isso, olha, ele não trouxe nada. Se ele trouxesse alguma coisa,
Tá? Na verdade, ele pode ter já dado um drop aqui. Né? Como não existiu, ele não fez isso. Se existisse, ele daria um drop nessa tabela. Se não, ele vai passar adiante. Isso para quê? Para tentar evitar aquele erro de eu tentar dar um create table direto aqui na tabela e dar um erro porque essa tabela já existe. Então, às vezes, você recebe um bloco, um script gigantesco com criação de várias tabelas e você executa uma vez e deu um erro, por exemplo, numa criação de uma tabela, mas só que todas as outras tabelas foram criadas. E se você tentar executar novamente aquele script, vai dar uma série de erros. Né? Você corrigiu o problema, um pedaço do script, mas todas as tabelas foram criadas. Então, para isso, você cria essa instrução aqui, que aí ele deleta antes de criar. E aí o seu script passa sem erro nenhum, porque ele vai deletar se existir e vai dar um create table depois, tá bom? Então aqui, ó, vamos criar essa tabela. O nome dessa tabela vai ser produto auditoria. Vai ter um campo do tipo ID, int, do tipo identity, ou seja, o próprio SQL vai gerar um número sequencial para esse campo, começando de 1, tá? E vai ser uma primary key, vai ser uma chave primária, ou seja, esse campo aqui vai ser o identificador único desse registro. Eu vou ter aqui o ID do produto, o nome do produto, esse produto ID aqui vai ser um int e não vai aceitar valores nulos, not null, vou ter que passar um valor aqui. Product name não vai aceitar valores nulos, o supply ID, o preço unitário, o package, vários campos aqui, ó, certo? Esse campo aqui é interessante, que vai ser a data da atualização, né? Update, date, vai ser um date time, tá? Que esse campo aqui vai ser atualizado automaticamente quando a gente for dar um insert nessa tabela aqui de auditoria. E o último aqui, ó, é uma checagem aqui, ó. Ou seja, ele vai checar quando for dar um insert nessa tabela se o conteúdo dessa variável aqui, ó, é índice de inserir ou se esse campo aqui o conteúdo é del. Isso é um check constraint, é uma checagem. Tá? Então você pode, por exemplo, na criação de uma tabela, em um campo, você pode, por exemplo, usar esse check aqui, ó, que o SQL ele faz uma checagem registro a registro. Quando alguém tentar dar um insert no registro, ele vai checar se esse valor aqui é índice ou del. Se for diferente, o SQL vai dar um erro nessa tabela, porque ele não bateu com a checagem. Tá bom? Você faz isso através dessa função aqui, check. Então vamos criar essa tabela. Então está criada a tabela, produto auditoria. Se eu vier aqui na tabela, dar um refresh aqui, ó. Está aqui, produto auditoria. E a gente vai criar uma trigger agora. Aonde? Na tabela produto. Vamos criar uma trigger aqui dentro. Olha aqui, ó. Se eu vier aqui e clicar aqui em trigger, não tem nada, tá? A trigger está relacionada ao produto. Eu vou criar uma trigger com esse nome dentro da tabela produto, que ela vai ser executada depois que alguém inserir dados ou deletar dados nessa tabela produto. E aqui está a instrução. Vou dar um set no count on, ou seja, eu não quero que apareça nenhuma mensagem para o usuário de quantidade de linhas afetadas, por isso que estou dando esse set no count on. E eu vou dar uma instrução aqui, ó, insert dentro da onde? Dentro da tabela de auditoria que nós criamos. Então, toda vez que alguém inserir dados na tabela produto, vai startar uma trigger que está lá dentro e automaticamente, depois do insert, o SQL vai inserir dados aonde? Naquela tabela que nós criamos de auditoria. Quais campos? Esses campos aqui, ó. Né? Que vão ser os campos que vão ser armazenados, que vão receber dados. Tá? Vindo da onde? Vindo da onde? Aqui são os campos da tabela. Mas qual o conteúdo? Aí eu fecho parênteses. Qual o conteúdo? Vindo. E aí, uma coisa interessante aqui. Ó. Toda vez que você usar uma trigger e você der um insert numa tabela, né, o SQL guarda cada valor
dentro de uma tabela dele temporária que fica na TempDB, chamado inserted. Então você acabou de dar um insert no registro, tá certo? Ele, depois que você deu um insert, ele guarda isso numa variável dele, em campos que ficam dentro dessa tabela. Você não enxerga isso nessa tabela, no SQL, mas ele guarda isso aqui, ó. Então, depois que você der um insert, ele vai inserir dados nessa tabela, vindo da onde? Vindo dessa tabela aqui temporária, que é exatamente os dados que você acabou de entrar na sua própria tabela de produto. Tá certo? Você acabou de... Depois que você deu um comando e você deu um insert nos dados na tabela de produto, nesse momento o SQL jogou dentro dessa tabela aqui, ó. Então, e eu dei um apelido dela de I. Então eu vou pegar aqui o I, que seria o insert ID, product name, tudo. E olha aqui, ó, ele vai pegar aqui o getDate. Esse getDate é uma função que pega a data e a hora atual. Então ele vai pegar o resultado disso aqui, ó, e vai jogar exatamente dentro desse campo aqui, ó, update date, que é o quê? Que é esse campo aqui, ó, que é uma data e hora. Para quê? Para que a gente armazene a data e a hora que aquele produto foi inserido na tabela de auditoria. Tá bom? E olha o campo aqui que eu estou passando, INSE. Então ele vai pegar aqui o INSE, né, que eu estou fixando esse conteúdo, né, estou fixando isso, vai jogar dentro desse campo Operation. Né? INSE vai jogar dentro do Operation. GetDate vai jogar dentro desse campo aqui, e INSE vai jogar dentro do Operation. E Operation, aqui, ó, olha aqui, ó, o campo aqui Operation, que só aceita INSE ou DEL. Ele vai checar se eu estou passando INSE. Tá bom? Então, se for, por exemplo, se for um insert, ele vai fazer isso daqui, ó. E aqui, eu estou fazendo um union all, ou seja, porque tanto pode ser um insert, quanto pode ser um delete. Uma hora essa tabela vai ser, uma hora eu vou estar deletando dados na tabela de produto, e uma hora eu vou estar deletando dados na tabela de produto. E a trigger vai ser startada, o gatilho vai acontecer após o insert e após o delete. Se for após o insert, vai existir dados dentro dessa tabela aqui, ó, inserted. Mas se for, por exemplo, um delete, essa tabela aqui vai estar nula, não vai ter nada, vai estar em branco. Mas vai ter dados da tabela deleted, que é o outro lado da moeda. Existe também uma tabela chamada deleted, que toda vez que eu deleto dados de uma tabela, o SQL guarda esse conteúdo nessa tabela. Até porque eu posso dar um rollback e ele desfazer essa operação. E esses dados estariam dentro dessa tabela delete, de forma provisória. Então, por exemplo, se for um insert, ele vai pegar dados dessa tabela. E ele vai fazer um union all com o mesmo bloco, só que aqui, ó, eu vou estar passando, na verdade, o del. Da onde? Da tabela deleted. Então, eu estou dando aqui um insert numa tabela de auditoria, e o resultado disso pode ser um select da tabela insert, ou eu uso esse union all, ele vai rodar a união, o resultado de dois selects. Nós já vimos isso em aulas passadas sobre esse union. Tá? Ou poderia ser, por exemplo, o conteúdo, né, que estaria no deleted. Certo? Só que aí a instrução seria del. Tá bom? Então, e aqui embaixo é para mim ativar. Aqui eu ativo, eu dou um alter table, a tabela, e eu dou um enable trigger. Ou seja, estou ativando a trigger. Porque se eu criar, por enquanto, a trigger não está ativa ainda. Eu só criei a trigger dentro da tabela. Então eu dou aqui um alter table, dou uma alteração da tabela, e estou ativando enable a trigger, o nome da trigger. Tá? Então eu vou executar isso aqui. Executou. Se eu vier aqui na tabela de produto agora e dar um refresh,
Tá aqui, ó. A trigger vai estar aqui, ó, criada, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na hora, no nosso tempo. Temos tempo ainda. Então tá aqui criada a nossa trigger. Se eu clicar com o botão direito aqui em Modify, ele abre a trigger, tá aqui a nossa trigger, já com a Alter Trigger. Eu posso alterar a trigger, né, e dar Execute, ele vai alterar a trigger, tá bom? Bom, criamos a trigger e agora vamos verificar, vamos testar a trigger. Como é que eu testo a trigger? Eu dou um Insert into na tabela Produto. Vou dar uma inserção na tabela Produto. Cadê minha tabela de auditoria que nós criamos? Está aqui, ó, Produto Auditoria. Vamos dar um Select para ver o conteúdo dessa tabela. Ó, não tem nada, tá vendo? Não tem nada. Vou deixar aqui do lado o bloco, né, onde eu dou um Select na nossa tabela de Produto Auditoria. Não tem nada porque nós não demos nenhum Insert na tabela de produto ainda. Então, vamos dar um Insert na tabela de produto, os campos, e vamos passar os valores. Produto X, valor, tá, dos campos. Note que eu não estou passando aqui o índice de inserir, nem a data, né? Nada. Eu estou só dando insert na tabela de produtos. Produto X. Ó, ele inseriu com sucesso. Se eu vier aqui na tabela de produto, vai estar aqui dentro. Certamente vai estar aqui dentro produto X, aqui, ó. Produto X foi inserido, tá? Lembra da nossa tabela de auditoria, que não tinha nada? Vamos dar execute? Olha aqui, ó. Ele guardou. Ele criou um valor aqui sequencial para a chave primária, ID. Colocou aqui o produto ID, que ele recebeu como parâmetro, o nome, o supply, o valor. E aqui, ó, automaticamente, ele pegou pela função getDate, ele pegou a data e a hora de agora. Tá certo? E aqui, ó, operação inserir. Então, quando alguém chegar e dar uma olhada nessa tabela de auditoria, ele vai ver que esse produto foi criado no dia tal e foi uma inserção. Poderia, por exemplo, passar o usuário e apareceria aí o usuário que fez essa inserção. Tá? Então, é uma tabela de auditoria que nós criamos. Ok? Vamos voltar aqui e vamos dar continuidade. E vamos fazer agora um bloco, por exemplo, de... Nós já verificamos, né, a tabela de auditoria. Já verificamos também o conteúdo da tabela de produto. E vamos fazer o seguinte, vamos deletar agora. Vamos fazer um delete na tabela de produto, delete from produto, where ID é igual a 79. Tá? Vamos executar esse bloco. Não executou porque ele não achou nenhum ID com 79. Vamos dar uma olhadinha aqui, ver com qual foi o código que foi gerado. 82. Então vamos dar aqui 82. Vamos deletar 82. Está deletado. Se nós fizermos essa pesquisa na tabela de produto, ele não vai achar mais. Mas lembre que na tabela de produto tem uma trigger, que serve para insert ou para delete. Então se nós viermos aqui e mandar executar, olha aqui, ó. Esse produto aqui, ó, foi deletado. Agora. Tá bom? Eu sei disso por causa do del. Então aqui a gente checa a tabela de log, foi o que nós fizemos. Tá bom? Então vamos dar uma paradinha aqui, na próxima aula a gente retorna para fechar essa questão de trigger. Tá? Obrigado e até a próxima.